Bem, vamos apenas finalizar então esse camarada aqui. Tinha definido com 80, né? Certo, então vamos aplicar aqui. Ok. Vamos descer um pouquinho aqui. Tá aqui em observação 80. Então, pessoal, tá tranquilo. Vamos dar uma diminuída agora nessa nossa no tamanho aqui. Vamos selecionar aqui, dar uma ajeitada um pouquinho mais aqui, tá? E vejam que aqui nós temos alguns botõezinhos para a gente poder aproximar ele, né? Tu pega aqui o zoom, seleciona, então tem alguns botõezinhos aqui que tu pode estar mexendo aqui à vontade. Então vamos dar uma ajeitada nesse nosso modelo aqui, porque vão ver que dá um pouquinho de trabalho essa parte, porque a gente precisa veja que a gente só está com 5 entidades, a gente vai ter muito mais que isso, certo? Até por isso que nós temos tanto espaço aqui, mas a gente precisa tentar organizar da melhor forma possível, né, para que a gente possa realmente otimizar bem, conseguir organizar bem aqui a nossa modelagem, senão vira uma confusão que nem você consegue se achar, tá ok? Então vamos ver o que nós temos aqui, vamos aproximar aqui um pouquinho mais. Tá? Bom, nós temos aqui a seguinte situação. Deixa eu pegar e levar isso aqui um pouquinho mais para lá. Isso aqui eu vou botar aqui no cantinho também. Tá ok? Tá. Então é o seguinte. Vamos começar então a fazer as nossas ligações. Claro que a gente nem terminou a nossa modelagem ainda, mas do que a gente já fez, já vamos ir ligando, fazendo nossos relacionamentos. Tá ok? Até para não ficar uma coisa cansativa, né? A gente fazer botar aqui todas as entidades, todos os atributos, vai virar um pé no saco aqui para vocês. Então, vamos fazer isso aqui, agora vamos fazer ligações, depois a gente complementa, né, com a parte lá de cursos, com a parte de matrículas, com a parte de turmas, que são partes, sim, vai ter umas partes bem complexas até, né? Então, assim, vocês já vão estar craques nessa parte inicial aqui. Então, agora a gente vai fazer os relacionamentos entre as tabelas. E lembrando vocês, né, que eu estou no modelo conceitual. Até antes de eu fazer o relacionamento entre as minhas tabelas, vamos já gerar um modelo físico para a gente poder gerar os scripts para os meus bancos de dados, tá ok? Então olha só que interessante, pessoal. Vocês não podem pegar daqui, disso aqui direto e gerar um script SQL para tu rodar lá no MySQL, no PostgreSQL ou no Oracle, enfim. Tá? Você vai ter que gerar primeiro, a partir desse teu modelo aqui, gerar um modelo físico, tá ok? Então veja que nós temos aqui então as minhas 5 entidades, então vocês vão vir aqui no menu Tools e gerar um modelo físico, aquele modelo que vai conter a estrutura de fato para eu poder gerar então o meu banco de dados. Então aqui, pessoal, tu pode gerar um modelo físico baseando então, por exemplo, aqui no MySQL, no Sybase, no Oracle, no PostgreSQL, no Interbase, tá certo? Enfim, nos principais bancos de dados. Então vamos pegar, por exemplo, aqui pro MySQL. Não vai mudar praticamente nada, na verdade, o SQL em si, tá ok? O nome é gerenciamento de cursos, o código vai ser gerenciamento de cursos, tá ok? Vamos dar um ok aqui agora, ele vai girar. Então vejo que aqui está dizendo então que ok, deu tudo ok. Vejo que ele completou com sucesso, tá certo? Então agora, pessoal, aqui são as observações. Na verdade a gente não tem nenhum link, nada, não tem nenhuma relação entre as minhas tabelas. Então se você clicar aqui, ó, veja, pessoal, que desta forma eu já estou agora no meu modelo físico. A partir desse modelo físico, vejo que agora já apareceu então aqui a possibilidade de você gerar a tua base de dados, scripts SQL. Se tu vier aqui, eu voltar, vejo que agora a gente está no PDM, que é o modelo físico. O CDM é esse aqui, é aquele que a gente tinha feito, certo? Antes, esse aqui é o meu CDM, certo? Vejo que não aparece aqui o database, não aparece nada. Agora, se tu vier aqui e pegar o PDM,
que é, então é um modelo físico, certo? Vejo que ele tem, é bem parecido na verdade, mas ele tem algumas características aqui que diferem. Eu vejo que ele ficou mais enxuto aqui, tá certo? E aqui eu tenho o database, então aqui você consegue então gerar a tua base de dados, certo? Então ele vai gerar a tua base de dados então para o formato MySQL, que foi o que a gente tinha selecionado. Então aqui tem algumas opções, claro que eu vou mostrar mais para frente, a gente vai tratar melhor isso aqui, mas só para vocês terem uma ideia, preview aqui, olha, aqui, ó, olha só pessoal, ele já, qual é o SQL que vai gerar? Drop table se existe bairro, ou seja, se existir tabela de bairro, ele vai excluir. Drop table se existe cidade, se existir essas tabelas, ele exclui, tá certo? Aí ele cria aqui minhas tabelas de bairro, aqui ó, by, código, int, not null, varchar, tá certo? Aqui ó, int, não, MySQL aceita int, então a gente escolheu MySQL, então ele já cria especificamente para o MySQL. Veja que não tem nenhum relacionamento, apenas as minhas chaves principais, tá certo? Então, tá, beleza. Esse aqui é o nosso modelo físico, tá ok? Vamos, se tu quiser visualizar, pode vir aqui no menu View, ó. Aqui onde diz Browser, então aparece aqui, então, o que eu tenho, meu trabalho, o gerenciamento de recursos, que é meu PDM, tá certo? E temos o meu, esse outro aqui que é meu, aliás, meu CDM e meu PDM. Então, vamos fechar esse cara aqui, certo? Claro, olha só, pessoal, aqui no meu CDM, então eu tenho os meus itens, todos os meus itens, tá certo? Tenho as minhas entidades, tenho 5 entidades, e aqui no PDM, certo? Então já aparecem minhas tabelas propriamente dito, ou seja, é o que eu vou ter lá no meu banco de dados, minhas chaves, meus índices, tá certo? Eu poderia estar criando índices também posteriormente aqui, novo índice, ó, aqui ó, tá certo? Então, deixa que a gente vai abordar isso aqui devagarzinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir esse cara aqui, aliás, vou fechar e, aliás, eu vou fechar sem salvar isso aqui, close, tá? Ó, então, voltamos para o nosso CDM, que é um modelo conceitual, certo? Vocês entenderam isso aqui, então? Então, sempre que eu terminar o modelo conceitual, eu vou vir aqui e vou gerar o modelo físico dele, certo? E a partir aqui, vamos escolher aqui, por exemplo, aqui, ó, o PostgreSQL 8, PostgreSQL, né, que é aquele que a gente já trabalhou aqui. Vou dar um OK, ele vai gerar vamos clicar aqui, aqui ó, gerou, então, aqui os itens, ó, aqui ó, já colocou aqui int4 aqui, ó, que é específico do PostgreSQL, tá certo? Então daqui a gente poderia gerar a base de dados, aqui ó, vamos dar um preview aqui, ó. Então isso aqui é específico para o PostgreSQL, aqui ó, já mudou de int, botou int4, ó, já botou aqui constraint, PK, veja que ele muda algumas características, deixam então especificamente para aquele banco de dados. Então aqui ele cria um índice também, tá certo? Que lá no MySQL ele não tinha criado, tá certo? Então são características que diferem um pouco de um banco para outro, mas que você tendo esse teu SQL, você pode dar uma olhadinha, e se tiver alguma coisa que você queira alterar, tu pode alterar, mas os tipos ele já vai trazer certinho, então, para qualquer um dos bancos de dados. Tá, vamos dar um view aqui, browser, e vamos fechar isso aqui, mandar salvar, não. Veja que agora eu voltei para o meu modelo conceitual. Vamos gerar agora para o modelo físico, mas usando, por exemplo, o Oracle. Ó, é Oracle 10G, que é o que a gente estava trabalhando até o momento, né? Então vamos dar aqui, OK. Veja que agora ele já criou aqui, veja que os itens ficaram, então, olha só, integer mesmo. Estão vendo aqui? Se a gente visualizar aqui o database, aqui, ó, generate, dá um preview aqui antes de gerar ele. Aqui, ó, veja que aqui já não tem aqui a parte do index. E aqui está integer mesmo, o outro era int, o MySQL foi int, o Postgre foi int4, aqui está integer, tá certo? Então são características que diferem um pouquinho, mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Mas estão tendo uma ideia, uma noção do poder dessa ferramenta, né, pessoal? Ok? E na próxima videoaula a gente vai dar continuidade. Um abraço, até mais, tchau!